Boa tarde, nós estamos ao vivo aqui no plenarinho da Assembleia Legislativa, porque em instantes reinicia a reunião da CPI de Energia Elétrica, que tem o objetivo de investigar a prestação inadequada dos serviços de energia aqui no estado do Rio Grande do Sul. Esta é a quinta reunião e a terceira com oitivas, com representantes de entidades. Já está aqui comigo neste momento o presidente da Federarroz, Osório Dornelles. Como que está neste momento essa questão que envolve, sobretudo, os produtores do Rio Grande do Sul? Hoje, o panorama hoje dos produtores é de total insegurança. Nós não sabemos se no dia da manhã nós teremos energia necessária para tocar os motores, tanto da irrigação quanto a climatização da parte, falando viária, né? Aviária e das suiniculturas. Mas especificamente no que diz respeito ao setor orizícola, onde estamos na parte de secagem e armazenagem dos grãos, mais uma vez nós estamos nos deparando com uma limitação muito séria, né? Que não é só a falta de energia elétrica, mas o problema de qualidade. O que nós contratamos, nós não estamos recebendo o que nós contratamos. Oscilações de tensão, quedas de energia, vêm interferindo negativamente nos trabalhos, inclusive na comodidade dos nossos trabalhadores. À medida que de noite nós não sabemos se a gente tem energia ou não, para que eles tenham, e nós mesmos que moramos nas nossas fazendas, tenhamos um certo conforto para ter uma boa noite de sono para enfrentar uma nova jornada de trabalho. O senhor vem da fronteira oeste, do município de Alegrete. Quais as regiões mais afetadas no estado? Eu acho que está muito generalizado. A fronteira oeste ela tem um problema lá também. É claro que se evoluiu muito lá nas questões de distribuição, e eu vejo a região, a zona sul, como Rio Grande, Pelotas, Jaguarão e Santa Vitória do Palmar, um problema seríssimo, onde eu acredito que a CE deverá empregar uma grande energia administrativa, né, no sentido de provocar um grande revés no problema muito sério que existe lá naquela região. Inclusive, vários produtores daquela região devem estar amargando hoje os prejuízos ocasionados pela falta desta no momento da irrigação. Pois é, e esses problemas, eles ocorrem independente do tempo, né? Se vem vendaval ou não, ou se o clima está bom no período e simplesmente acaba a luz. Sem dúvida. Nós temos que separar o problema da energia elétrica em três situações, né? Nós temos geração, a transmissão e a distribuição. Eu acredito que o foco que deva ser dado hoje no Rio Grande do Sul é na distribuição, porque muitas vezes nós temos a energia na subestação ou chegando até ela através da transmissão dessas linhas de alta tensão, mas a partir dali a coisa não acontece, a distribuição não acontece de forma mais efetiva ou adequada, né? Então acredito que o Estado hoje, se algum recado eu teria que passar ao Estado, é dizer, nós precisamos focar em distribuição. Nós temos problemas de geração, nós temos, eu não tenho a menor dúvida disso, e é um problema que a gente não consegue resolver de uma hora para outra. Agora, a distribuição, nós conseguimos pelo menos atenuar os problemas. Isso é expectativa, e sobretudo da entidade, a Federarroz, com esse trabalho aqui dos deputados, sobretudo essa CPI da energia elétrica? Primeiramente, eu tenho só a agradecer à casa o respeito que eles têm, que o pessoal da casa tem em relação principalmente à Federarroz e a quem a gente representa, os orizicultores e principalmente a classe rural. Mas realmente eu acredito que aqui isso dará muita mídia, e já está dando, e será um ambiente de discussão para que realmente a gente possa encaminhar algo concreto, que os produtores possam, num futuro bastante próximo, dizer, não, esse ano eu vou ter menos problema com energia elétrica, eu vou poder ter mais renda na minha atividade e dormir um pouco mais tranquilo juntamente com meus trabalhadores, e que a gente possa ter mais segurança de forma geral sobre o que nós esperamos do perfeito
fornecimento de energia elétrica à nossa atividade. Muito obrigada pela sua participação aqui na nossa transmissão ao vivo pela TV Assembleia. E na sequência, eu vou conversar com o presidente da CPI, deputado Lucas Sedecker. Muito obrigada pela sua participação, deputado Lucas Sedecker, que está aqui chegando. Esta é a 5ª reunião já da CPI, a 3ª reunião com oitivas, né, deputada? Expectativa, porque as entidades estão participando. Agora eu conversei com a Federa Ruas, que vem mostrar os problemas enfrentados pelo setor. Esse é o nosso objetivo, né? Que enquanto nós escutamos as entidades, elas venham aqui, vão ter todo o tempo para expor isso, os seus problemas, as suas demandas e, acima de tudo, os seus prejuízos. E assim como na semana passada nós tivemos diversas entidades aqui que colocaram a sua condição de necessidade e de problemas e nas 2 primeiras reuniões, eu espero que hoje seja na mesma linha e que nós tenhamos essas ponderações, colocações e esses dados. Que esses dados são muito importantes porque nós utilizaremos eles no decorrer da CPI, da investigação, justamente para quando nós chegarmos naqueles momentos de conversar com as concessionárias, que são as responsáveis pela distribuição de energia, transmissão e também pela geração, e aí nós termos os problemas e termos a condição de debate desses problemas. Então, eu vejo que a CPI vem andando muito bem, as investigações estão indo bem e as entidades estão colaborando. Pois é, mas tem entidades que me parece que até agora não tem nome para nem constam na lista para vir prestar depoimento hoje, tendo em vista que foram aprovados através de requerimentos do deputado Altemir Tortelli, que não integra mais a CPI porque o Partido dos Trabalhadores substituiu ele pelo deputado Aldacir Oliboni. Aí eu não sei se é uma condição da não participação dele por ele ter encaminhado os requerimentos e as entidades não participarem em virtude disso, ou do não interesse dessas entidades em estarem aqui na CPI. Como nós encaminhamos os requerimentos e aprovamos eles como convidados, eles têm a disposição de vir ou não. Eles podem não vir se não quiserem. Agora, no caso das agências reguladoras e das concessionárias da FEPAM, eles não foram convidados, eles foram convocados. Então, eles são obrigados a participar da CPI. Por isso, eu vejo que é muito importante que eles participem, mas infelizmente que é ruim aquelas entidades que não comparecem, porque quem está perdendo são as pessoas que elas representam por não estarem aqui tendo a sua condição de representatividade e dos dados passados para a CPI. Muito obrigada, deputado Lucas Sedecker, o presidente da CPI, o vice-presidente é o deputado João Fischer, do Partido Progressista, e o relator é o deputado Catarina Palladini, do PSB. Ainda falam nesta tarde o representante, secretário-geral da FETRAF Sul, Tiago Klug, também Alcebide Santini, que é presidente do FEDC, e Cláudio Pires Ferreira, que representa o movimento das donas de casas e consumidores do Rio Grande do Sul. Agora sim, aqui comigo, o relator da CPI, deputado Catarina Palladini. Deputado, é a 3ª reunião com oitivas. O senhor já está colhendo esses elementos para a elaboração do seu relatório final? Com certeza. Na verdade, a gente está conseguindo maximizar o dano, o prejuízo que essas entidades, pessoas, sociedade civil têm tido. É muito difícil mensurar isso, né? Por isso é importante ouvir as entidades de classe de determinados setores que consigam trazer a realidade vivida hoje no estado do Rio Grande do Sul. Eu não tenho dúvida também que depois a gente consiga avançar num outro setor, numa outra demanda, que é a questão do planejamento e que a gente possa logo chegar também na questão do modal, né? Hoje ainda participava de um programa que tratava da discussão sobre matriz energética, e a gente tem as universidades aqui, também tem um acúmulo, tem a disposição de participar da CPI, dessas discussões nas audiências públicas para apresentar a sua contribuição frente ao tema. Então, estamos convictos aqui que a gente vai ter um trabalho profícuo e construído sobre várias mãos, e talvez, eu acho, pelo que eu estou vendo aqui, a bancada do Partido dos Trabalhadores tem elementos novos e, quem sabe, tem a disposição de participar. Isso é muito bom, porque já tinham uma grande contribuição, uma grande parcela frente a essa comissão. Que bom que possam retornar essa CPI. Muito obrigada, deputado Catarina Palladini, o relator. E na sequência está chegando o representante da bancada do Partido dos Trabalhadores, o deputado Aldacir Oliboni, ele que substituiu o deputado Altamir Tortelli. Os senhores vêm em definitivo hoje para a reunião, deputado? Se o nosso relator do requerimento lá na CCJ tivesse dado o parecer, obviamente nós ficaríamos. Mas infelizmente ainda não deu o parecer, não votaram o parecer, obviamente ficamos prejudicados, porque nós não sabemos de qual é a posição, tanto do relator como também dos demais membros da CCJ. Mas vamos ouvir aqui o que o presidente
vai nos colocar no dia de hoje. Nós achamos que nesse aspecto nós estamos muito prejudicados e queremos ter, sim, a ação concreta dentro da CPI, até porque nos interessa esse tema e porque nós assinamos, nós damos vida à CPI. Agora, essa disparidade ela é muito, muito distante e, portanto, nós queremos, no mínimo, assento entre os 3 cargos da mesa diretora dos trabalhos. Pois desde a semana passada não tem quórum para votar requerimentos, inclusive do deputado Altamir Tortelli. E lhe pergunto, o que aconteceu, porque tendo em vista que tinham já pessoas para serem ouvidas nessa tarde, sugeridas naqueles requerimentos que foram aprovados do deputado Altamir Tortelli e que não foram indicadas essas pessoas para comparecer de movimentos sociais, por exemplo? Bom, na reunião passada não teve quórum. Nós estávamos aqui, até que nós estávamos aqui não tinha quórum. Na de hoje, não sei se vai dar quórum novamente. Mas independente do quórum ou não, essas entidades convocadas, já votadas o requerimento, elas podem falar, como aconteceu na reunião passada. Se confirmar ou não a presença no dia de hoje, bom, aí cabe quem está dirigindo os trabalhos. Eu acho que, de fato, uma vez que foi aprovado o requerimento, tem que fazer um enorme esforço para que essas entidades estejam aqui. Eu acredito que a maioria vai estar aqui hoje, no dia de hoje, para poder falar, independente se der a hora do dia ou não. Ok, muito obrigada, deputado Aldaciro Liboni, ele que integra como membro titular da CPI, representando a bancada do Partido dos Trabalhadores. Os requerimentos que serão votados nessa tarde são 3, um do deputado Altamir Tortelli, outro do deputado Pedro Pereira, o deputado Altamir Tortelli do PT, Pedro Pereira e Jorge Pozobon do PSDB. Deixa eu ver que está aqui agora o secretário-geral da FETRAF-Sul, Thiago Klug. Boa tarde, estamos nessa transmissão ao vivo aqui pela TV Assembleia. Quais os problemas enfrentados pelos pequenos trabalhadores, pelos pequenos produtores neste momento no estado do Rio Grande do Sul? Bom, nós temos um problema na distribuição da energia elétrica na base da agricultura familiar do estado do Rio Grande do Sul que se estende durante anos, né? E que a FETRAF, a federação, vem pautando isso já há bastante tempo, né? A gente tem puxado nos municípios, há um período bem anterior aí a 2004, 2005, 2006, que a gente fez um processo já dentro da discussão dos problemas enfrentados da energia elétrica no meio rural. Esses problemas são em vários fatores, né? Mas principalmente por falta de investimento, tá? De investimento em melhorias das redes, né? E aí são várias questões de redes, né? E aí em vários pontos do estado, em várias regiões do estado, tanto na base de abrangência da SCE como da RGE e da ESSO-Sul, de todas as concessionárias. Mas vai desde as linhas de transmissão, né, que distribuem a energia no meio rural, tá, como também de investimento para fortalecimento da capacidade de energia elétrica que chega lá nos agricultores. Muito obrigada pela sua participação. Neste momento, o presidente da CPI já está iniciando os trabalhos, nós vamos direto a ele. Ressalvando aos senhores deputados o direito de retificá-la por escrito. Leitura do expediente. Ofício número 23/2014, do presidente da Câmara Municipal de Dr. Maurício Cardoso, vereador Gresselli, em atendimento de requerimento do vereador Alcides Zaren e da vereadora Carmen Helena Foleto, da bancada do PT, contendo um manifesto de repúdio à RGE pelo descaso do atendimento deste órgão e com registro da comunidade. Ofício 30/2014, do vereador Adriano Marques Dornelles, de Rosário do Sul, encaminhando ata da reunião da Comissão de Defesa do Cidadão, Saúde e Meio Ambiente com a S-Sul. Ofício 107/2014, do Defensor Público-Geral do Estado, indicando o Dr. Felipe Kirchner, Subdefensor Público-Geral do Estado para Assuntos Jurídicos. Ofício 075/2014, do Presidente do Poder Legislativo Municipal de Voti, Roberto Schneider, informando que o vereador Alcido Ratzinger e a vereadora Ursa Frelich Weber encaminharam ofícios à S-Sul, questionando o local de entrega dos recibos de luz dos moradores do interior. Conhecimento de matéria alçada da comissão. Ofício do deputado Catarina Palladini, encaminhando a indicação de 2 servidores, um engenheiro de Minas e outro engenheiro eletricista,
para assessorarem os trabalhos da CPI da Energia Elétrica, amparados pela experiência e vivência na área de investigação dessa CPI. A CPI da Energia Elétrica realizará audiência pública no dia 2 de maio de 2014, em Alegrete. Não havendo quórum regimental, não passaremos a ordem do dia, e sim passaremos direto aos assuntos gerais. Se algum deputado deseja se manifestar nos assuntos gerais, o deputado Daciro Liboni, gostaria de que encaminhassem para ele o microfone. A palavra está à sua disposição, deputado. Alô, saúdo o nosso presidente da CPI, nobre deputado Lucas Redec, saúdo os demais colegas deputados e deputadas aqui presentes, e dizer que a bancada do PT continua com a mesma posição. Nós entendemos que o fato do relator do nosso requerimento lá na CCJ ainda não ter emitido o seu parecer, não ser votado esse parecer, obviamente a bancada do Partido dos Trabalhadores e as demais bancadas da base do governo ficam prejudicadas. Então, nesse processo, nós continuamos com a esperança de que o novo presidente possa, inclusive, fazer um apelo ao relator do requerimento lá na CCJ para que, de fato, seja apresentado e votado. Uma vez que isso se define na CCJ, nós estaremos aqui, então, novamente, reavaliando nossa posição de participação ou não. Mas alertamos Vossa Excelência que, enquanto nós estamos aqui também para dar quórum, não houve quórum novamente, como houve na sessão passada, portanto, não é uma questão do PT ou da base do governo não estar dando quórum. Muitos outros deputados não estão participando. Então, nesse sentido que a gente faz um apelo a Vossa Excelência, que isso se prontifique, seja mais rápido possível esse requerimento, essa votação desse requerimento da CCJ, e mais do que isso, Vossa Excelência, como presidente, há de imaginar de que, enquanto estiver essa divergência, teremos dificuldade de participar e, obviamente, Vossa Excelência tem que avaliar de que nós queremos participar à medida em que nós também reconhecemos que no interior do Estado há algo a ser feito, há algo a ser atendido, que é a população com mais rapidez, com um planejamento mais adequado a curto, a médio e a longo prazo. É um tema que nos interessa, mas que, infelizmente, até o momento, nós nos sentimos prejudicados, portanto, nós vamos nos retirar desta reunião. Obrigado. Obrigado, deputado Daciro Liboni. Só para esclarecer que esta presidência, essa comissão não recebeu nenhum ofício, nenhuma informação da Comissão de Constituição e Justiça. E, se eu não me engano, por ser um dos membros da comissão, semana passada nós debatemos esse assunto, e assim que o relator se sentir confortável em expor o seu relatório, espero que da maneira mais rápida possível, e for julgado e votado na CCJ, e nós recebermos aqui, nós vamos já expor aos colegas deputados o resultado da CCJ, e aí aguardaremos aí a decisão das bancadas. A participação ou não são livres, mas o que nós deixamos claro aqui, que, independente da participação ou não das bancadas, isso aí é uma decisão de cada bancada, a CPI continua com as oitivas, escutando aqueles requerimentos que nós todos aprovamos, e aguardo o quanto antes o retorno das bancadas do PT, PDT, para que nós possamos ampliar o nosso debate. Registro a presença do nosso vice-presidente, deputado João Fischer. Então, vamos encaminhando as oitivas e vamos convidar os representantes que foram convidados, estão aqui, para nós começarmos a escutar os convidados. Eu gostaria que nós, convidando, se dirigissem à mesa, representante da Federarroz, o senhor Henrique Dornelles Osório. Gostaria de agradecer a presença dele e que ele se dirija até a mesa. Representante da FETRAFSUL, senhor Tiago Klug, que é o secretário-geral, por favor, compõe a mesa, é muito bem-vindo. Quero convidar também o Fórum Estadual de Defesa do Consumidor, o senhor Alcebiades Santini, que ele também se dirija, por favor, à mesa. E o Movimento das Donas de Casas e Consumidores, o senhor Cláudio Pires Ferreira, que tem a gentileza de compor a mesa, e agradeço a presença de todos vocês. Vocês, a Federarroz, tem apresentar primeiro, ou deixar primeiro ou por último? Por último, tá. Eu gostaria de agradecer a presença dos convidados,
que se fazem presentes, que estão contribuindo com o andamento da nossa CPI. O objetivo é justamente escutar as entidades representativas que elas encaminham para a CPI os dados que elas têm em virtude daqueles órgãos e aquelas pessoas ou segmentos que elas representam relacionados ao déficit de infraestrutura de energia elétrica no Estado. E esses dados que são colocados aqui pelos senhores, nós utilizaremos, evidentemente, para termos condições de debater mais à frente com aquelas entidades ou aqueles que foram convocados como as agências reguladoras, como as concessionárias, como as entidades representativas da distribuição, da geração e da fiscalização, que nós possamos utilizar esses dados. Então, inicialmente, nós vamos dar um tempo de 10 minutos. Se necessário, prorrogaremos para mais 5 minutos, para que cada entidade possa utilizar o seu tempo e colocar aqui a condição da energia elétrica do Estado. Eu vou primeiro escutar a FETRAFISUL, o senhor Tiago Klug, secretário-geral, que possa utilizar o tempo regimental de 10 minutos. Está à sua disposição, Tiago. Boa tarde, o Lucas Lendecker, presidente da CPI, e o deputado Catarina Palladini, e ao Fichinha, vice-presidente da CPI, e a todos presentes. Bom, falar aqui um pouco sobre as visões, as perspectivas que a FETRAF tem sobre as questões da energia elétrica, né? A gente vem e vai tentar fazer um resgate dos apontamentos que a gente vem fazendo já há bastante tempo desses problemas que perpassam já os últimos anos, aí, os últimos governos, né? Que vem desde os governos passados, os problemas que nós vamos enfrentando no meio rural e a falta de investimento de energia elétrica. E dizer que esses problemas eles são apontados em várias regiões da nossa base de emergência da Federação, desde a região Alto Uruguai, desde a região Altos da Serra, desde a região Médio Alto Uruguai, desde a região Sul e da região Serra. Então, abrange a expansão aí de todas as concessionárias, tá? Desde a S-Sul, CE e RGE. Os problemas, nós temos problemas mais variados de várias formas, tá? E várias ações que nós fizemos. Tivemos um período do ano 2005, 2006, fizemos todo um movimento através dos municípios, tá? Através das câmaras de vereadores municipais. A gente puxou um debate via audiências públicas nos municípios, debatendo os problemas que vinham sendo enfrentados, tá? Vez de protesto, atividades que a gente ocasionou os problemas que a gente vem enfrentando, tá? Esses problemas apontam para várias coisas, várias situações que a gente tem na nossa base, tá? Ele vai desde a rede de distribuição, né? Aquela rede lá que sai das redes maiores, das redes que vão distribuir para os municípios, tá? Porque ali nós temos redes que são antigas, redes que têm vários períodos de anos que não têm sofrido investimento, tá? E aí temos exemplos de ações que a gente fez no ano de 2008 ali para 2009, nós fizemos uma ação no município de São Lourenço, tá? Que na época contou com a parceria do deputado Ivar Pavan, todo o movimento de mobilização de agricultores que tiveram aqui durante um período e, através de um recurso, conseguimos reformar uma das redes do interior do município que distribuem, que é a famosa rede do Taquaral, que foi reformada no período. Então, é um exemplo de uma rede de distribuição que tinha problema. E eu te digo assim que isso são ocasional, tá? E esse relato de problemas de redistribuição temos em Sarandi, temos em Erechim, temos em Aratiba, em vários municípios. Tá? Além das
redes de distribuição, temos um problema muito sério nos transformadores. Os famosos transformadores que não têm mais capacidade de gerar a energia que o agricultor precisa. Onde tu tem lá 5, 6, 7 agricultores, tá, que antigamente tinham lá e instalaram as suas redes de energia elétrica lá com uma lâmpada, uma geladeira, uma televisão, e hoje tem investimentos grandes, desde ordenhadeira, estufa elétrica, vários equipamentos ali que vão ajudar na questão da potência, na questão da facilidade de trabalho do agricultor, e hoje não comporta mais isso. Então, transformadores que não têm mais capacidade de gerar energia, tá, o suficiente. Quando tu chega lá, principalmente no período do verão, tá, tu tem lá, chega no horário do produtor tirar o leite, começa o pessoal chegar da lavoura, tomar banho. É a situação daquela que o agricultor tem que desligar as luzes dentro de casa para poder ordenhar as vacas na sua propriedade, ou desligar os outros equipamentos para poder tomar banho, né? Então, aquela história, esse problema contínuo. Outro problema principalmente, daí nós temos problemas na área da S-Sul e da RGE, das redes privadas, tá? Que antigamente o processo que se deu quando o agricultor tinha que botar energia elétrica, ele juntava a comunidade lá e pagava pela rede para poder essa rede ter a instalação da energia no seu município, na sua localidade. Essas redes são redes aí de 30, 40 anos atrás. Hoje elas estão com sérios problemas de defasagem e por ela ser privada, o agricultor teria que desembolsar novamente o valor para pagar a reforma da rede. A CE teve um trabalho ali que ela fez e recebe essas redes de volta, e ela fica por responsabilidade da concessionária. E as redes de distribuição das empresas privadas, elas não estão querendo aceitar que a rede deixe de ser propriedade do agricultor e ser devolvido, e eles fazer a manutenção dessas redes. Outro problema que nós temos enfrentado e que a gente analisa, e que quando dá um transtorno climático, seja vento, seja uma chuva um pouco mais forte, as faltas de energia, tá? E essas faltas de energia que duram em torno de 2 a 3 ou 4 dias, muitas vezes, ela se dá por falta de investimento, e os postes não têm mais condição. São postes muito antigos e tem falhas muito graves na questão dos postes. E um outro grande problema que nós temos, tá, e que se debate há bastante tempo, é a questão dos ramais de profundidade, né, que é lá aquelas redes que o agricultor mora a 2, 3 quilômetros do transformador, né, e fica distante do transformador, e a caixa de luz distante do transformador, e que é um alto custo ali, que teria em torno de um custo de 15 a 20 mil reais para cada agricultor poder melhorar a sua rede para ter condição de investir na sua propriedade. Então, esse apontamento, a gente teve várias ações da FETRAF, acho que teve desde mobilizações nas regiões pelos problemas de energia elétrica que a gente esteve enfrentando, né? E enquanto minha região também, na região sul, a gente fez várias ações. Eu sou do município de São Lourenço, sabe? Então, a gente teve várias ações que a gente acabou propiciando da gente fazer, que culminam a problemas que a gente acaba enfrentando, o agricultor acaba enfrentando na propriedade, que não nos dão condição de poder ter maior investimentos, né? Que eu acho que hoje a linha de investimentos que a gente tem do governo federal, tanto do governo do estado, para melhoria da infraestrutura da propriedade, ela é bem ampla. E os agricultores têm aproveitado e têm investido bastante, né? Quanto mais investimentos a gente acaba tendo na questão da produção, a gente acaba tendo maiores problemas na questão da energia elétrica. Então, acho que seria isso, um resumo geral das questões que a gente enfrenta minimamente aí na questão da energia elétrica. Obrigado, Tiago. Nós vamos escutar os convidados e, posterior, nós vamos abrir aí o espaço para os deputados fazerem alguns questionamentos ou as suas colocações.
Eu já passo de imediato a palavra para o senhor Cláudio Pires Ferreira, que representa o movimento das donas de casas e consumidores. O senhor tem o tempo assegurado também regimental de 10 minutos. A palavra está à sua disposição. Obrigado. Boa tarde, presidente Lucas Rendecker. Em seu nome, saúdo os demais deputados aqui presentes. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que represento aqui, como presidente, o movimento das zonas de casa e consumidores do Rio Grande do Sul. Senhor Cláudio, desculpa, só quero corrigir. Eu quero citar a presença do deputado Frederico Antunes, que aqui está, e o deputado Giovanni Feltz também. Por favor. Como estava colocando, sou presidente do movimento das zonas de casa e consumidores do Rio Grande do Sul, desde junho do ano passado, quando perdemos, e acho que perdemos todos nós, sociedade gaúcha, especialmente, com o falecimento da nossa presidente de Maria Mussói. Né? Ela era uma referência para todos nós quando se tratava em defesa do consumidor, não só das donas de casa, como também, principalmente, ela fez com que o movimento das donas de casa se tornasse uma entidade civil de defesa dos consumidores. Né? O movimento, há 25 anos, atua em favor do consumidor gaúcho. E o que eu posso dizer é que, nos últimos tempos, presidente e demais deputados, nós temos verificado um número considerável de reclamações que nos têm chegado ao movimento diariamente, dos mais variados quadrantes desse Estado, que refere especialmente à falta da energia elétrica e também à demora no restabelecimento do serviço. Né? O consumidor, e aqui o meu foco é especificamente sobre o consumidor é afetado de um modo direto, na medida em que falta um produto essencial, que o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor diz que os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de implemento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto essenciais, o que é o caso, energia elétrica é um serviço essencial contínuo. E o que a gente tem verificado, excelências, no nosso Estado é justamente a carência de qualidade nesse setor. Como eu havia colocado, as frequências, a quantidade de interrupções no serviço estão sendo cada vez mais frequentes. Né? E o consumidor não só é afetado diretamente, como eu falei, como de modo indiretamente. Né? E aqui estão os produtores rurais que podem corroborar com isso. A quebra de safra, há vários prejuízos em decorrência da falta de energia elétrica. E eu gostaria de, até só como uma ilustração do que eu acabo de mencionar, eu tenho aqui um acórdão do Tribunal de Justiça que diz que, em função da ausência de interrupção do fornecimento de energia elétrica, que afetou um produtor, me parece, de Santa Cruz do Sul, que causou um grave prejuízo à sua atividade econômica. Foi, inclusive, condenado a CE, que figurava no polo passivo desse processo, foi condenado a título de danos morais de R$8.000. Quer dizer, isso daqui, obviamente, não resolve nada. Isso aqui apenas ilustra, né? E é importante a gente deixar bem claro que o consumidor tem direito a um serviço contínuo. E o que a gente está verificando é justamente a ausência disso. Né? Quer dizer, e aí, quanto às condições de infraestrutura do setor energético gaúcho, até não me cabe aqui mencionar, né? Cabe, isso sim, dizer que o consumidor gaúcho está cada vez mais preocupado com essa questão. E a CPI, e aqui eu estava comentando com o nosso colega Alcebiades Santini, que, infelizmente, a imprensa gaúcha não está dando o devido destaque a essa CPI. Lamentavelmente. A gente assiste aí outras CPIs que tiveram uma cobertura bem maior do que essa. E eu reputo que essa aqui é uma CPI positiva para os destinos do Estado. Né? Porque isso daqui a gente não estamos tratando de setores individualmente, a gente está tratando de modo coletivo, porque aqui é afetado o produtor rural, é afetado o comerciante
e é afetado, o que me cabe mencionar aqui, o consumidor final. Né? Quer dizer que, então, aqui a nossa expectativa nessa CPI é que justamente possam trazer à tona assim, proposições de melhoria no setor energético gaúcho. E eu gostaria de falar com vocês a seguinte questão. Eu fiz uma breve pesquisa com relação, porque me preocupou muito essa questão de tolerância com que a Agência Nacional de Energia Elétrica permite essas interrupções. No Brasil, a ANEEL tolera, vamos dizer assim, em torno de 9 horas por mês como falta de energia elétrica seria aceitável. Né? Procurando aqui do lado, no nosso exemplo na Argentina, que tem um outro modelo energético, eu pude constatar que a Argentina, com toda a sua capacidade econômica, que efetivamente é bem menor que a brasileira, tem muito menos tolerância que o Brasil. Na Argentina, em torno de o governo argentino, a agência argentina, ela tolera algo em torno de 6 horas por mês, cobrando mais multas pesadas do que a nossa. O que eu gostaria de colocar em debate também, eu acho o seguinte, eu acho que talvez essas multas não estão tendo o reflexo pedagógico que deveriam ter nas concessionárias. Eu acho que as companhias energéticas do Rio Grande do Sul, eu acho que no seu cálculo, eu acho que elas entendem que essa multa para elas é um fomento de que essa realidade perdure, né? O que, obviamente, não podemos concordar aqui. E eu acho que, de repente, se pudermos aqui elevar essas multas, enfim, diversificar o modelo energético. Eu até falei ainda há pouco com um colega também, eu acho que a gente, como um todo, a sociedade deveria pensar da possibilidade de a gente colocar incentivos econômicos a esses modos energéticos alternativos, né, que cada vez mais surgem no mercado como uma forma de não dependermos tanto das grandes companhias energéticas. É uma questão inicial, incipiente, essas energias alternativas, mas eu acho que ela está no centro do debate e eu acho que ela merece ser aprofundado como um todo, essa discussão. Né? Eu gostaria de colocar também que o consumidor gaúcho, especialmente, está pagando mais caro por muitos produtos. E está pagando mais caro por muitos produtos não é culpa da ineficiência do produtor, não é culpa da ineficiência da malha de transportes do Estado. É o gargalo de infraestrutura do Rio Grande do Sul, especialmente o setor energético, que nos diz respeito, que não atende com o mínimo de responsabilidade, diria eu, o fornecimento de um produto tão essencial como a energia elétrica. Então, a nossa expectativa é contribuir, na medida do possível, trazendo a ótica do consumidor aqui a essa comissão. Gostaria de agradecer a presidência do deputado Lucas Redecker, enfim, aos demais deputados por esse convite, e gostaríamos nós aqui de participar e contribuir para uma melhora nesse setor que é fundamental para a economia do nosso Estado. Eu gostaria de, inicialmente, fazer essas breves exposições e me colocar à disposição dos demais deputados para questionamento mais adiante. Obrigado, deputado. Muito obrigado, senhor Cláudio, pela manifestação, pela contribuição. E eu, dando continuidade, passo a palavra ao senhor Alcebiades Santini, que representa o Fórum Estadual de Defesa do Consumidor. A palavra está à sua disposição. Pois bem, boa tarde, presidente, demais deputados, participantes, que são os atores principais dessa CPI. Eu queria também ressaltar aqui a presença da doutora Carolina Vaz, que é do Ministério Público Estadual, nossa sucessora, logo da promotoria lá de defesa do consumidor, assumindo o lugar do doutor Alexandre Lippe. Mas é importante, para quem me conhece, eu tenho um estilo de conhecendo o seu cenário, né, e principalmente o diagnóstico que envolve essa relação de consumo de um serviço essencial. Eu acho que a gente tem que ser um pouquinho ou bastante inteligente e criativo de sair de uma relação perde-perde e construir uma relação ganha-ganha. Eu acho que todos os atores que participam de um segmento, né, eles são importantes.
Se tem falhas, eu acho que a gente, conhecendo essas falhas, que é o parâmetro principal, nós temos que ter inteligência e criatividade para encontrar soluções, respeitando a tudo e a todos e principalmente defendendo o interesse coletivo. O Cláudio, que me antecedeu, eu acho que ele diz muito bem claro isso aí. Eu acho que o serviço de energia elétrica, além de deve ser assegurado de uma forma continuada, e como é essencial, e ele não tendo essa essencialidade, ele pode gerar vítimas humanas e pode gerar também prejuízo à economia de um estado, do município ou de um país. Então, acho que isso tem que ser tratado como uma política de Estado. E como tal, e aí eu, na condição de aposentado do Ministério da Justiça e atuante na época da Secretaria de Direito Econômico, eu sempre digo o seguinte, não afirmo isso desde 1990, que o Estado não tem capacidade efetiva de fiscalização. Então, o que cabe num cenário onde apresente alguns conflitos ou alguma crise? Só tem um propósito. Todos os atores da sociedade são parte desse processo. Nós temos que ser agentes permanentes de fiscalização, defendendo o nosso interesse individual e também defendendo o interesse coletivo. Nós fizemos um debate há poucos dias lá no PROCON estadual sobre a insegurança alimentar, que não vou trazer aqui, mas só para mostrar o quanto nós estamos vulneráveis na relação de consumo, seja de serviços, seja de produtos. E no caso específico de energia elétrica, chega o absurdo de dizer que um problema de ordem climática não é responsabilidade objetiva da fornecedora de energia elétrica. Eu chego a dizer o seguinte, se a gente não quiser ter risco no negócio, é melhor talvez vender pipoca. O risco é muito menor do que ser um grande fornecedor de energia elétrica. Isto eu quero dizer o seguinte, seja no serviço de transporte aéreo, seja na concessão de energia elétrica, esse risco está embutido na nossa conta. Quem paga esse risco somos nós. Então, isto aí, nós devemos ter e devemos respeitar o principal aliado do negócio, que é o consumidor, que paga a conta. E falar em pagar a conta, e se não foi ainda mencionado nessa CPI, o Ministério Público Federal deverá estar aqui, porque o Ministério Público Federal está questionando a fórmula de cálculo dessa conta de energia elétrica, que existe hoje, parecer do TCU e assim por diante. E aí, o que eu digo é o seguinte, ninguém quer quebrar o fornecedor, pelo contrário, eu respeito o fornecedor. Agora, nós temos, e aí a proposta objetiva que eu gostaria de conduzir, já finalizando, CPI é importante, mas não vai chegar no resultado esperado de todos os atores. Por quê? Porque, historicamente, CPI, agências, etc., elas fazem o seu papel dentro do seu limite e da sua missão constitucional. Agora, o que nós deveremos fazer é criar um movimento, um comitê permanente, ou um fórum permanente de todos os atores que compõem o segmento de energia elétrica e tratar de uma forma perene, com objetividade, com avanço entre uma reunião e outra, com alcance e defesa e comprometimento dos interesses coletivos, aonde a sociedade vai ser a grande vencedora. E essa sociedade é feita por organizações e principalmente por pessoas. Então, a minha proposta é o seguinte, uma vez encerrado esse relatório, nós cumprimos, essa casa cumpriu porque chamou os principais atores, etc. E aí a gente pergunta, o que acontece depois da CPI? Vamos pegar a CPI agora que se encerrou aqui de telecomunicações. Brilhante o papel desta casa. Mas, objetivamente, todo o acordo que foi assinado, nós, consumidores, provavelmente temos dúvida se está sendo cumprido ou não. Quem é que fiscaliza? Como não existe capacidade efetiva plena para fiscalizar nem os taxas, muito menos a relação de consumo, só tem uma saída inteligente. É reunir atores, construir propostas efetivas e de interesse coletivo e atuar respeitando a tudo e a todos, e criando essa proposta. Vou citar 2 exemplos, e eu levei para a Gergs. Lamentavelmente, nós não temos um representante da ANEEL aqui no Estado. Quem nos representa nesse segmento é a Gergs. Uma grande, aliás, a primeira, né, agência reguladora, um conflito que dava permanentemente.
E a gente consultou todas as operadoras e todas elas estavam predispostas a buscar solução. O consumidor tinha que mudar a posição do poste de energia elétrica para facilitar a leitura, né, do consumo mensal do apontador. E, por segurança, né, as casas que não tinham até então grades passaram a ter. Então, isso criou um problema e um custo. Não só o custo elevado, mas repetindo-se 2, 3 vezes. Qual era a proposta que a gente levou como Fórum de Defesa do Consumidor? Que criasse, através da GERGS, uma reunião específica para construir e treinar em cada município 3, no mínimo 3, né, especialistas de energia elétrica, para não ter nenhum desvirtuamento da livre iniciativa e livre concorrência, para que pudesse o consumidor escolher entre 3, que fosse preparado pela fornecedora de energia elétrica e que o cara pudesse gastar uma vez só. Todas as operadoras aceitaram, os diretores das energias elétricas na área operacional, e não aconteceu. Então, o que está faltando para a sociedade? Alguém que seja o provocador permanente para que isso aconteça. E tem se dito o seguinte, que gestor público e político só responde sob pressão. E é verdadeiro isto. Por quê? Se tu tem uma reivindicação por uma entidade, é uma pressão. Agora, se tu tiver a mesma reivindicação por 20 ou 30 entidades, o dividendo político partidário também passa a ser outro. Então, a ideia é muito simples. Não gasta energia em encontrar culpados. O diagnóstico nós conhecemos. Seja criativo, inteligente e encontra soluções, não deixando nenhum ator fora, respeitando a tudo e a todos, mas a base e o balizador principal é o interesse coletivo. Assim, nós teremos uma sociedade mais equilibrada e mais, digamos assim, respeitosa, e onde, consequentemente, os conflitos entre os atores irão diminuir. Senão, teremos que pagar o preço, né? E quando eu vejo aqui, eu sou filho de agricultor, vejo aqui o representante do agricultor, como é importante a energia elétrica no meio rural. Né? Como é importante encontrar soluções, talvez, mesmo que as operadoras tenham autonomia no seu planejamento estratégico, chama o representante do seu aliado do negócio, que é o consumidor. Chama o pessoal de governo, seja o Poder Legislativo, o Executivo e o Poder Judiciário,